sempre tive a impressão de que a floresta amazônica era muito distante da minha realidade. Eu nunca estive lá e o meu conhecimento sobre esse bioma é bem superficial. Para saber se mais alguém compartilha desta minha percepção, decidi dar uma volta pelo centro de São José dos Campos, que fica no interior de São Paulo. Como que a floresta amazônica faz a diferença na sua vida, você que está morando aqui em São Paulo? Bom, faz a diferença porque São Paulo é uma das cidades que mais polui, né? Então a Amazônia ela faz esse filtro, né? Na verdade, eu não sei, eu sou muito leigo no assunto. O oxigênio, né? Porque já é difícil de respirar. Com ela, imagina sem ela, né? Ah, não sei. Eu acho que ela é um bem comum, né? Conversa vai, conversa vem. Tive até uma aula sobre o assunto. Como que a floresta amazônica faz a diferença na sua vida? Quando ela produz vapor d'água e forma o que os cientistas chamam de rios voadores, esses rios voadores resvalando nos Andes molham e deixam a plantação e a vida na região sudeste e sul mais agradável, possibilitando uma produção agrícola melhor. Antes da gente gravar, esse entrevistado comentou que fez um mestrado na área de ecologia. Quando ele me disse isso, eu senti a necessidade de buscar a resposta para uma outra pergunta. O que faltou na base da nossa educação para que a gente conhecesse mais sobre a Amazônia? Mas antes de ter essa resposta, olha o que eu encontrei. E aqui no interior de São Paulo, eu encontrei uma árvore do bioma amazônico. É essa daqui. Ela se chama Árvore da Chuva. E olha que incrível, ela é considerada a maior árvore da sua espécie plantada em solo brasileiro. Ela já está aqui há mais de 100 anos e, pelo visto, se adaptou muito bem ao nosso clima. Aproveitei essa sombra maravilhosa para bater um papo com Davidson Assis, que mora lá no Pará e é um pesquisador desse bioma. Olá, professor. Muito obrigada, por poder nos explicar um pouquinho sobre a Amazônia. Professora, a minha primeira pergunta é que eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é a Amazônia, quais são as características dessa floresta. E uma outra pergunta é qual que é a cobertura da floresta amazônica? Porque não é apenas, não se restringe ao estado do Amazonas, né? E de acordo com o Instituto Brasileiro de Florestas, o bioma Amazônia ele passa pelos territórios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, e parte do território dos estados do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Professor, e por que a Amazônia é tão cobiçada e quais são os impactos dessa cobiça? As principais atividades hoje que comprometem o futuro da Amazônia, eu diria para você que é o desmatamento, a mineração e a grande conversão da área da floresta para pastagens ou a monocultura, como, por exemplo, a soja, que é um dos exemplos mais recorrentes e mais comuns hoje em dia. E, com isso, muitas espécies são perdidas, inclusive espécies que ainda não foram nem descobertas, porque existem algumas estimativas, né, de que, por exemplo, a Amazônia ela tem cerca de 30 milhões de espécies de animais, sendo que nem todas essas espécies ainda foram descobertas, ainda foram catalogadas. Então, isso é uma estimativa. Então, quando você acaba desmatando essa grande área, você perde biodiversidade, você perde equilíbrio ecológico e você também acaba desapropriando os povos da floresta dos seus lugares de origem. E é claro que a Amazônia deve ser preservada pela sua biodiversidade, por ser o que é. Mas será que o desinteresse ganha espaço porque as pessoas acham que não são impactadas pela atividade da floresta? Então procurei entender os impactos do bioma Amazônia em outras regiões do país, como aqui no Sudeste, por exemplo. Eu encontrei uma iniciativa da Universidade de Taubaté e resolvi estender um pouco o meu percurso. Oi, professor. Oi, tudo bem? Obrigada por nos receber, tá? O professor Voltolini me recebeu super bem e me ajudou a entender o que a Amazônia tem a ver com a vida de quem mora em outras regiões. Professor, e qual é a relação da floresta amazônica com a vida de quem mora no restante do Brasil, como a gente que está em São Paulo, por exemplo? Essa é uma ótima pergunta. A Amazônia, ela cobre aproximadamente 60% do território nacional no Brasil. Então, é uma área gigantesca, tem uma floresta enorme.
tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, aquela floresta, se ela não existir, você vai ter um solo nu que vai esquentar muito se não tiver uma proteção. E esse calor que for gerado lá, através das massas de ar, né, ele vai parar no resto da América do Sul. Então, além de ter um aquecimento muito grande, a floresta também ela retém muita umidade, produz muita chuva. Essa chuva que sai de lá, ela vai chover em uns 10 países pelo menos da América do Sul. Só para você ter ideia, já existem trabalhos mostrando que o desmatamento em algumas regiões da Amazônia está ocasionando desertificação na Argentina. Não é na Colômbia que é do lado, a gente está falando da Argentina que é aqui para o sul, entendeu? Quem não se lembra da nuvem de fumaça que fez o dia virar noite em São Paulo? O fenômeno não foi causado apenas pela mudança de temperatura, mas a fumaça das queimadas provocadas na floresta amazônica, em Rondônia e na Bolívia, colaboraram para que o céu da metrópole ficasse tão escuro. E é essa conscientização que o professor Voltolini leva para as crianças das escolas públicas. Nas aulas dele, os alunos dão os primeiros passos como cientistas. Posso falar, por exemplo, do uso de uma planta medicinal ou de um fruto que pode ser comestível, e aí eu posso lançar a pergunta: o que será que nós temos na Amazônia? Que tipo de plantas são medicinais, que tipo de plantas a gente pode utilizar na nossa dieta e que existem em outros ecossistemas, como por exemplo a Amazônia. Voltei para a redação inspirada para fazer essa reportagem. Trouxe comigo uma certeza: estando perto ou longe, é nosso dever preservar a Amazônia. Podemos fazer isso cobrando do poder público uma fiscalização intensa sobre a floresta e também refletindo sobre os nossos hábitos de consumo e a maneira como tratamos a natureza ao nosso redor. Mas daqui em diante ainda vou levar comigo a seguinte pergunta: as minhas atitudes de hoje estão colaborando para destruir ou para cuidar da minha casa?